Olá pessoal, eu sou a Solange e é um prazer estar com vocês aqui em mais uma videoaula. Eu sou comunicóloga, sou facilitadora de aprendizagem, instrutora do Sebrae de Santa Catarina e empreendedora. Eu tenho formação em ontologia da linguagem, que é um estudo do ser humano a partir da linguagem, em biologia cultural, biologia do amor, comunicação não violenta, facilitação de grupos e várias outras que eu fui fazendo no decorrer da minha vida profissional para entender mais a respeito de nós, seres humanos. Então, falar sobre emoções é algo que eu gosto bastante de fazer e é um prazer estar com vocês então nessa videoaula onde eu vou falar sobre o propósito da raiva. Muito bem, vamos falar então um pouquinho sobre essa emoção, a raiva. A raiva é uma das nossas emoções básicas, assim como o medo, assim como a alegria, assim como a tristeza, assim como a aversão. É uma das nossas 5 emoções básicas. A raiva todos nós em algum momento da vida já sentimos raiva. A raiva é aquela emoção que faz com que o nosso corpo fique preparado para reagir a algo que aconteceu. Então, diferente, por exemplo, do medo, que muitas vezes faz com que a gente queira se esconder, ou da tristeza, que faz com que a gente queira se recolher, a raiva, ela traz para o nosso corpo um impulso de reação, né? Muitas vezes o sangue vem para as nossas mãos, nosso rosto fica vermelho, e a gente pensa em enfrentar, em reagir. E às vezes, essa reação, ela pode não dar um bom resultado para a nossa vida. Porque a gente nem sempre aprendeu ou aprende a lidar com a raiva, a como lidar com essa emoção que é tão forte, essa emoção que vem tão lá de dentro da gente assim. A raiva é uma das emoções que a gente tem mais dificuldade em aprender a lidar. Por quê? Porque a gente vive uma cultura em que incentiva que a gente reprima a raiva, ou seja, na educação das crianças, por exemplo, é quase como se fosse proibido sentir raiva. A criança não pode sentir raiva. Ela tem que segurar, né? Ela não pode expressar a raiva dela. Ela precisa reprimir a raiva, porque raiva não é bom, raiva não é legal. Porém, essa é uma emoção que acontece, e acontece com todos nós. Então, o que a gente faz? Por que é importante que a gente aprenda a reconhecer a raiva, a lidar com a raiva? Quanto mais a gente entra num processo de reprimir, de guardar a raiva, mais o nosso corpo vai sentir, sem dúvida nenhuma, porque nós somos seres tridimensionais, ou seja, o que acontece numa área do nosso ser vai afetar outra área do nosso ser, ou seja, o que acontece nas nossas emoções, sem dúvida, vai afetar o nosso corpo. Mas não apenas por isso é que a gente precisa aprender. Por quê? Quanto mais a gente reprime a nossa raiva, pior talvez sejam as nossas reações quando a gente deixar que um dia essa raiva venha a aparecer. E isso pode ser perigoso para a gente, perigoso para as outras pessoas. Então a raiva não é uma emoção que a gente precisa reprimir. A raiva é uma emoção básica, todos nós em algum momento da vida, por alguma situação, sentimos ou vamos sentir raiva, mas a gente precisa aprender a lidar com ela, a gente precisa aprender a olhar para ela, a compreender de onde é que ela vem, por que a gente está sentindo raiva em determinados momentos e o que a gente faz para transformar essa raiva em algo positivo. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns elementos da comunicação não violenta, ou seja, como que na comunicação não violenta nós tratamos essa emoção, que é tão presente no nosso viver e tão básica como a raiva. Nós precisamos compreender a razão, o motivo da nossa raiva e como transformá-la. A raiva é como um sinal vermelho na nossa vida, é como um alerta. Toda vez que a gente sente raiva, é importante a gente parar e se perguntar: por que eu estou sentindo isso agora? De onde é que vem essa minha raiva? Né? Por que essa emoção está tomando conta de mim? A raiva é uma emoção que toma muito conta da gente. E às vezes faz a gente fazer coisas, né? Leva a gente a fazer coisas que a gente provavelmente vai se arrepender depois. Mas de onde é que vem? Então, é como um sinal vermelho, uma sirene que está ali tocando, acendendo fortemente, né? Fazendo bastante barulho dentro da gente e mostrando que tem algo que não está bom. Alguma necessidade nossa que talvez seja de algo muito importante para a gente não está sendo atendida. Muitas vezes a raiva está associada a alguma frustração grande, a raiva está associada a um sentimento de injustiça
que nós temos, e também está associada muito aos nossos julgamentos, a forma como nós julgamos as coisas que acontecem ao nosso redor. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas no primeiro momento é muito interessante a gente se fazer essa pergunta: o que é essa emoção? O que essa raiva está querendo me dizer? Né? Ou seja, o que está acontecendo aqui dentro de mim? Que está acendendo essa luz vermelha, né, que está me colocando nesse estado de emoção que às vezes é tão difícil de lidar e que às vezes a gente nem sabe muito bem o que fazer com esta raiva. Vamos entender mais isso e ver como é que a gente pode, primeiramente, olhar para dentro de nós, ou seja, olhar como é que a raiva acontece dentro de cada um de nós, e aí então pensar em como que a gente pode transformá-la e como que a gente pode fazer com que ela se torne uma emoção que a gente consiga compreendê-la melhor, né, e consiga lidar com ela nas diferentes situações da nossa vida. Muito bem, então toda vez que essa emoção surge, toda vez que a gente sente que está com raiva, que essa luz vermelha acendeu, é importante que a gente comece um processo de tomada de consciência do que está acontecendo dentro da gente. Porque as coisas que acontecem fora são estímulos, são gatilhos para a nossa raiva. Mas a causa da raiva, ela está dentro de nós. E talvez essa causa esteja associada, por exemplo, a uma necessidade não atendida. Na CNV, esse espaço das necessidades, nós tratamos com tanta importância quanto tratamos as emoções. Então, que necessidade sua não está sendo atendida nesse momento em que você está sentindo raiva? Talvez você esteja frustrado, porque você tinha expectativa que alguém fizesse alguma coisa e essa pessoa não fez aquilo que você queria ou imaginava que ela deveria fazer. Talvez você esteja se sentindo injustiçado, né? Esteja com esse sentimento de injustiça. Talvez você combinou uma coisa com alguém e a pessoa não cumpriu aquele acordo que você, né, acreditava que vocês tinham feito. Então, alguma necessidade, alguma questão sua não está sendo atendida. Talvez você esperasse a valorização, uma valorização maior sobre algo que você tem feito. E não receber isso e não perceber que essa valorização acontece, te leva a sentir raiva. Então, o primeiro passo é observar o gatilho, ou seja, o estímulo, né, o que está acontecendo fora de você, que está fazendo com que você sinta essa raiva, sinta, né, esta emoção. Mas sempre com a consciência, tomando a consciência de que o que acontece fora, acontece fora. A causa da raiva é algo mais profundo. A causa, para entender a causa, é preciso que a gente olhe para dentro da gente mesmo. É preciso que a gente se coloque nesse espaço de vulnerabilidade e perceba como é que eu estou olhando para isso, que interpretação eu estou fazendo disso, né? Ou seja, eu estou fazendo desse fato que está acontecendo fora e que está estimulando a minha raiva, ou seja, que tipo de interpretação eu estou fazendo, como é que eu estou olhando para isso? Por que isso está me impactando tanto? E o que isso está dizendo a respeito de mim? A gente sempre tem uma tendência a colocar a responsabilidade no outro sobre as nossas necessidades não atendidas e sobre as emoções que nós sentimos. Mas a gente precisa parar, respirar e aprender a olhar primeiramente para dentro de nós. Ou seja, o que está se passando aqui dentro de mim? Por que isso está me deixando assim? Está me deixando com raiva? O que isso está falando sobre mim, sobre a minha pessoa, em primeiro lugar? Qual necessidade que eu tenho que não está sendo atendida nesse momento e que está me levando a sentir essa emoção? Esse seria um dos primeiros passos e é um passo muito desafiador, porque a gente não está habituado a essa tomada de consciência, a esse processo de tomada de consciência sobre as nossas emoções. Às vezes é muito mais simples a gente colocar no outro a responsabilidade sobre aquilo que a gente está sentindo. Mas esse é um passo muito importante, aprender a olhar para as nossas necessidades. Que necessidade que eu tenho que não está sendo atendida, né? Que eu sinto que não está sendo atendida e que isso está me fazendo, então, sentir aquilo que eu estou sentindo. O outro passo é olhar para como andam os seus julgamentos. Muitas vezes a gente está num espaço de julgar demais as pessoas, julgar demais aquilo que as pessoas falam, julgar demais todos os acontecimentos e sempre associando ao nosso ego.
Ou seja, aquilo que está sendo falado, aquilo que está acontecendo fora, de alguma maneira eu acredito que está relacionado à minha pessoa. E eu julgo isso. Então, na CNV nós dizemos que muitas vezes nós temos ouvidos julgadores. Tudo que alguém fala, tudo que é dito por alguém, a gente sempre tem um espaço de julgamento daquilo. E a depender de como estão os nossos juízos, os nossos julgamentos, isso vai nos levar a sentir raiva. Então, muitas vezes, a causa da nossa raiva pode estar associada a um julgamento que nós estamos fazendo. Então, digamos que alguém combinou comigo de me buscar no meu trabalho às 18 horas. E aí, 18 horas, essa pessoa não apareceu. E eu esperei 30, 40 minutos e a pessoa apareceu 1 hora depois. Dependendo de como eu julgo essa situação, eu posso sentir raiva. Mas veja, isso está relacionado ao meu julgamento. E às vezes às vezes a gente nem se dá o tempo de escutar a outra pessoa, de buscar, né, compreender com empatia o que aconteceu com a pessoa que não veio, né, me buscar no horário combinado. Antes, às vezes, de escutar a outra pessoa e compreender o que está acontecendo, né, compreender um pouco mais da situação, às vezes a gente já se coloca nesse espaço de julgamento. Então, veja, a raiva que eu posso sentir numa situação como essa, ela está relacionada à forma como eu estou julgando aquela pessoa. Eu estou julgando aquele acontecimento, sobre aquele atraso. E às vezes eu estou carregando comigo juízos já até antigos, juízos que talvez nem façam mais sentido. Porque um dia a pessoa se atrasou comigo, então eu passo a olhar para ela dessa forma, a julgá-la dessa forma, como se ela não cumprisse seus compromissos, e aí tudo que aquela pessoa diz ou faz pode me levar a ter sentimentos, emoções como a raiva. Então, a gente precisa, primeiro passo, olhar para as nossas necessidades. Segundo passo, perceber como andam os nossos juízos. Que tipo de julgamentos nós temos feito das pessoas, das coisas, das situações e dos fatos. Porque muitas vezes são esses julgamentos que estão nos levando a sentir raiva. Além disso, a nossa forma de enxergar os fatos, ou seja, de interpretar os fatos, nos leva muitas vezes a não ter escuta, muitas vezes a não ter empatia em relação às outras pessoas, e muitas vezes também nós não estamos considerando que cada um de nós é um observador diferente do mundo. Então, às vezes, uma situação que eu posso que não me agrada, né? Uma situação que me deixa frustrada ou que me deixa nesse espaço de irritação, e isso se torna dentro de mim uma emoção, né, de raiva, isso pode ser que esteja se passando comigo, mas não esteja se passando com as outras pessoas que estão ao meu redor. Então, essa forma de enxergar o que está acontecendo, de enxergar a situação, ela é minha, ela é de cada um de nós, de cada observador. Se numa determinada situação nós temos 5 pessoas vivenciando, por exemplo, aquela situação, então nós vamos ter 5 situações diferentes. A gente precisa ter a compreensão de que cada um de nós olha para o mundo a partir das próprias lentes, a partir do observador que é, e dá sentido para as coisas a partir desse observador. Então, aquilo que para mim pode estar provocando uma irritação, uma raiva, pode ser que para as outras pessoas ao meu redor não esteja. E às vezes eu fico com mais raiva ainda porque eu queria que todo mundo estivesse sentindo a mesma raiva que eu estou sentindo. Então, esse é um processo de tomada de consciência de que aquilo que está se passando dentro de mim, está se passando dentro de mim. A forma como eu estou enxergando os fatos tem a ver com a minha maneira de olhar para o mundo, com a minha maneira de observar e dar sentido para as coisas que acontecem ao meu redor. E nem sempre as outras pessoas estarão enxergando e sentindo as mesmas coisas que eu. Então, observar as nossas necessidades, observar como estão os nossos julgamentos e ir um pouquinho além, né? A forma como nós estamos enxergando os fatos, a forma como nós estamos observando, que sentido a gente está dando para os fatos e como que isso se relaciona com o nosso ser. Porque a causa da raiva, mais uma vez, ela não está nas coisas que estão acontecendo fora, e sim naquilo que está acontecendo dentro de cada um de nós. E se a gente quer transformar isso e quer lidar melhor com isso, lidar melhor com essa emoção que às vezes é tão difícil de lidar,
a gente precisa aprender a dar esses passos que a comunicação não violenta nos propõe. E é um desafio diário. É um desafio que a gente às vezes precisa parar, né? Aquela história de contar até 10, ela é muito válida nas situações quando a gente está sentindo raiva. E a neurociência até diz que ela é muito indicada nessas situações. Então, sentiu que aquilo te pegou, sentiu que, né, que a força veio aqui para suas mãos, que você está com vontade de reagir, respira, conta até 10, para que essa sua reação não provoque ainda uma situação pior do que aquela que você já está vivendo. E aí, comece então a observar as suas necessidades, os seus julgamentos e a forma como você está observando, enxergando o mundo ao seu redor. Muito bem, então vale a pena reforçar que o que acontece fora de nós é o estímulo, o gatilho para aquilo que acontece dentro, mas não a causa. A causa está dentro de nós. A causa depende de como nós avaliamos, de como nós interpretamos os acontecimentos. E muitas vezes a nossa raiva, ela está relacionada a essa forma como nós estamos olhando para as coisas e interpretando as coisas, e não necessariamente ao que está acontecendo fora. O que acontece fora é o estímulo. E tomar essa consciência é um passo muito importante para a gente aprender a lidar com esta emoção, a emoção da raiva. Então, reprimir a raiva não é um bom caminho. Não reprima a sua raiva. Procure observá-la. Procure compreender o que está acontecendo dentro de você, sem utilizar frases que acusam as outras pessoas ou criticam as outras pessoas, colocando o outro como sendo a causa da sua raiva. Porque se você faz isso, você vai prejudicar as suas relações e ainda por cima vai alimentar mais ainda um ambiente onde a raiva ela aumenta, ela cresce, porque as emoções elas são contagiosas. Então, se eu estou tratando uma situação com raiva, provavelmente essa raiva também pode contagiar outras pessoas. Então, não reprima, mas também não vale aquela coisa da gente dizer, não posso reprimir a minha raiva, então eu vou externalizar a minha raiva e vou, colocar para fora e vou criticar as pessoas ou xingar as pessoas ao meu redor, porque isso também não vai contribuir nem um pouco para o teu ambiente, seja ele pessoal ou profissional. Lidar com a raiva não significa fazer isso, né? Não significa pegar uma almofada e ficar batendo na almofada até a raiva passar, porque isso a gente já sabe, né, comprovadamente, que trata a questão de uma forma muito superficial. Lidar com a raiva significa investigar a causa da raiva, investigar o que está acontecendo dentro. Então, não reprimir não significa sair colocando tudo para fora. Não reprimir significa observar, significa acolher, significa começar um processo de compreensão do que está acontecendo dentro de você. E significa dar passos para transformar a sua raiva. E por que transformar a raiva? Porque quando a gente consegue, tomar consciência de que as coisas que acontecem fora não são a causa da nossa raiva, que a causa está dentro de nós, a gente começa a tratar melhor de algo que é mais profundo. A gente não fica só no superficial dessa emoção. A gente começa a olhar para as nossas necessidades, começa a olhar para como que a gente está julgando as coisas, julgando as pessoas, e começa a dar mais atenção para isso. E com isso a gente vai transformando essa emoção e vai utilizando essa emoção como um alerta para o nosso viver, um alerta de que tem algo que não está bom, algo que não está legal, que está errado, que não está sendo interessante para a nossa vida. E aí a gente passa então a olhar para esses outros espaços, esses espaços mais profundos, e a gente procura uma transformação, a gente procura uma forma de ver como que a gente pode trabalhar para que essa necessidade que a gente está no momento e que não está sendo atendida e que está levando a gente a sentir raiva, de que forma a gente pode trabalhar para que essa necessidade seja melhor atendida em nós, e conversando e dialogando com as pessoas que estão ao nosso redor. De que forma a gente pode trabalhar os nossos julgamentos para que eles não nos levem a sentir tanta irritação, tanta raiva. Então, transformar é isso. Transformar é como é que a gente utiliza esse momento da raiva, isso que a gente está sentindo, que é essa raiva, como é que a gente utiliza isso como um alerta
para olhar mais profundo, para olhar para o que está acontecendo dentro de nós e aí sim buscar, então, uma maneira melhor de lidar com essa emoção, mas uma maneira também de melhor compreensão sobre o nosso ser, melhor compreensão de como a gente pode ter as nossas necessidades atendidas e de como a gente pode transformar isso nas nossas relações. Eu quero reforçar, então, alguns passos que são fundamentais para a gente aprender a lidar com a raiva. Aprender a tomar consciência da nossa raiva e aprender a transformar essa raiva. E isso é fundamental para a nossa qualidade de vida, é fundamental para as nossas relações e é algo que todos nós precisamos aprender. A raiva, como eu disse lá no início da videoaula, muitas vezes na nossa cultura a gente tenta reprimir a raiva, é como se a gente não pudesse sentir a raiva. Mas a raiva está aí, a raiva está presente, a raiva é parte das nossas emoções. O que a gente precisa aprender de fato é como lidar com ela no nosso dia a dia, nas situações do nosso viver. Então, a raiva ela tem esse propósito, a raiva é esse alerta no nosso viver. E ao invés de nós reprimirmos a raiva, nós precisamos acolhê-la e precisamos transformá-la. E para que isso seja possível, a gente tem que colocar nossa energia para investigar qual é a causa, aquilo que está se passando dentro de nós. Porque muitas vezes a nossa energia está em punir o outro, em apontar os erros do outro, em culpar o outro. E a gente não para olhar para o que está acontecendo dentro da gente. Então, não confundir o gatilho, ou seja, o estímulo que vem de fora, com a causa, que é o que passa dentro de nós. Se a gente quer sair desse espaço da raiva como uma emoção punitiva, da raiva como uma emoção vingativa, para uma raiva que serve como um alerta e que a gente consegue transformar isso para ter as nossas necessidades de uma forma, né, atendidas de uma maneira melhor, e o fluir do nosso viver, né, esteja mais equilibrado, então um passo fundamental é esse, é que a gente não confunda o gatilho com a causa. Uma outra coisa que nós podemos fazer também, e que nos ajuda a olhar para aquele fator que nós já colocamos, que eu já coloquei aqui na videoaula, que é o fator de como andam os nossos julgamentos, faça uma lista dos seus julgamentos. Como é que você vem julgando as coisas, as pessoas ao seu redor? Pense naquelas pessoas que são mais próximas de você, pessoas do seu trabalho, pessoas da sua família, amigos, pai, mãe. Como você vem julgando essas pessoas? Que juízos você faz a respeito delas? Como você vem julgando o mundo, os acontecimentos? Como você julga a sua cidade, a sua universidade? Faça essa lista e observe como estão os seus julgamentos. Que tipo de juízos você faz a respeito do mundo, ou seja, como você observa o mundo, as pessoas, os lugares, as coisas, e que tipo de juízos são esses, e se esses juízos, se essa forma como você está julgando, se elas estão contribuindo para alimentar ainda mais a sua raiva. Talvez fazendo uma lista você vai perceber que a questão está muito mais nessa sua forma de interpretar as coisas, de interpretar as pessoas e os acontecimentos, do que nos fatos em si. E isso é um passo essencial para compreender e para lidar melhor com esse sentimento, com esta emoção. A outra coisa é, converse de forma transparente sobre a sua raiva. Converse sobre ela. Sabe aquilo que eu falei? Dá o tempinho, procure não reagir de forma tão impulsiva quando você sente que está com raiva. E depois, se você precisa conversar sobre a sua raiva com a pessoa que estava junto com você ou que fez algo que serviu como gatilho para a sua raiva, então converse de forma transparente. Fale desse sentimento. Não tenha vergonha de dizer que você sentiu raiva ou que você está sentindo raiva. Porque talvez quando você falar sobre isso, quando você conversar de forma transparente a respeito da sua raiva, isso vai te ajudar a compreender o que está acontecendo dentro de você. Então converse sobre a sua raiva de uma maneira em que você expresse aquilo que se passa com você, aquilo que está dentro das tuas necessidades não atendidas, aquilo que está relacionado com a sua forma de olhar para as coisas.
sem ficar apontando o dedo para o outro. Porque se você fizer isso, o outro pode entender isso como uma crítica e aí você pode não conseguir fluir nessa sua conversa. Então, mesmo que a outra pessoa não tenha os mesmos conhecimentos que você, não saiba, né, também lidar com a própria raiva, mas se coloque nesse espaço de ser a pessoa que procura isso, que procura conversar de forma transparente, sem acusar, sem julgar e olhando para aquilo que está se passando dentro de você. Uma outra coisa bem importante para lidar com a raiva é observe quando você precisa de um tempo. E diga isso, calma, agora eu preciso de um tempo. Diga para você mesmo, para você mesma, e diga para outra pessoa que está contigo nessa situação. Por que isso é legal? Por que isso é um passo que ajuda a lidar com a raiva? Porque muitas vezes, se a gente não dá esse tempo e age, né, com esse impulso que a raiva nos traz, a gente pode prejudicar muito a nós, né, principalmente a nós mesmos, a nós mesmas, mas também muito as outras pessoas. A raiva é uma emoção que leva as pessoas a cometerem até crimes. Então, dê um tempo, dê uma pausa e se pergunte: por que eu estou sentindo esta raiva? O que esta raiva ela quer dizer para mim? O que eu posso fazer? Sempre com o eu, né? E não por que você, ou por que você não faz isso, ou por que você fez isso. E sim, o que eu preciso aprender? Por que eu estou sentindo essa raiva? Por que isto me deixou com raiva e o que está se passando dentro de mim? Então, dê um tempo, peça um tempo antes de reagir. E isso vai contribuir de uma forma muito significativa para a compreensão dessa emoção dentro de você, mas também para suas relações com as outras pessoas. Então, lembre-se sempre, o comportamento das outras pessoas nunca é a causa dos nossos sentimentos. A causa ela está dentro de nós. E muitas vezes a gente está muito desconectado da gente mesmo. Muitas vezes a gente não está observando as nossas emoções, não está observando os nossos sentimentos. E está culpando demais as outras pessoas por aquilo que nós sentimos. Então procure investigar a causa da sua raiva, procure investigar de onde é que vem a sua raiva. Por que você está sentindo raiva? E coloque sempre o eu na frente. Por que eu estou sentindo raiva? Por que isto me faz sentir raiva? O que isto está dizendo sobre a minha pessoa? Sempre primeiro o eu e depois o você. Se você passa a compreender mais as suas emoções, os seus sentimentos, sem dúvida nenhuma, você vai aprender a compreender mais as emoções e os sentimentos das outras pessoas. Bom, pessoal, eu espero que essa videoaula ajude vocês a compreenderem melhor esta emoção que às vezes é tão difícil de lidar e que com esses passos vocês possam começar esse processo de compreender melhor a raiva e de compreender como lidar melhor com esta emoção, que é uma emoção básica e que está aí, está presente e acontece com todos nós. Eu espero vocês, então, em outras videoaulas. Um grande abraço!